a ser perseguido, ganhou um Shadowban lá em 2017. 2017 fomos expulsos aí do YouTube e eu fiquei com os vídeos das dublagens autorizadas, que fui eu que dublei, então tá comigo. Conversei com eles lá, o pessoal não se incomodou, não, pode publicar, não tem problema não, tá aqui, exclusivo para quem é membro aqui do canal, a partir da membresia de R$ 29,90 por mês, toda a interpretação dos 10 mandamentos. Olha o que o Dennis Prager vai falar, dublado por mim, sobre esse conceito. Ah, no Brasil não tem pena de morte. Esse tipo do cara, o sistema penitenciário, é justamente para você corrigir. Mas o que acontece? Não corrigiu e o cara ainda está prometendo que vai matar mais pessoas? Meu querido, não tem outra solução. Marcos, vou chegar no teu superchat já, fica tranquilo. Olha lá. Olha, acompanhem. Momento exclusivo para vocês. Você pode pensar que de todos os 10 mandamentos... Vamos lá. O YouTube faz isso. Que de todos os 10 mandamentos, o que menos precisa ser explicado é o sexto, porque parece tão óbvio. É aquele que a versão King James da Bíblia, a tradução mais usada na língua inglesa, traduz como não matarás. Mas na verdade é bem o contrário. Esse é provavelmente o menos bem conhecido dos 10 mandamentos. A razão é que o original em hebraico não diz não matarás, ele diz não assassinarás. Tanto em inglês quanto em hebraico tem duas palavras que representam tirar uma vida. Uma é matar, erag em hebraico, e a outra é assassinato, hatzak em hebraico. A diferença entre as duas é enorme. Matar significa 1. Tirar qualquer vida, seja de um ser humano ou de um animal. 2. Tirar a vida de um ser humano, deliberadamente ou por acidente. 3. Tirar a vida de um ser humano, legalmente ou ilegalmente, moralmente ou imoralmente. Por outro lado, assassinato só pode significar uma coisa: tirar a vida de um ser humano de forma ilegal ou imoral. É por isso que dizemos, eu matei um mosquito, e não assassinei um mosquito. E é também por isso que diríamos, o operário foi acidentalmente morto, e não o operário foi acidentalmente assassinado. Então, por que a tradução King James da Bíblia usou a palavra matar ao invés de assassinar? Porque há 400 anos atrás, quando a tradução foi feita, matar era sinônimo de assassinar. Como resultado, algumas pessoas não percebem que o inglês mudou desde 1610 e assim pensam que os 10 mandamentos proíbem que se mate. Mas é claro que não proíbe. Se os 10 mandamentos proibissem matar, nós teríamos que ser vegetarianos. Matar animais seria proibido. E todos teríamos que ser pacifistas, já que não poderíamos matar em legítima defesa. Entretanto, você não tem que saber como a língua inglesa evoluiu para entender que os 10 mandamentos não poderiam ter proibido matar. A mesma parte da Bíblia que contém os 10 mandamentos, os 5 livros de Moisés, o Torá, como é conhecida pelos judeus, ordena a pena de morte para assassinato, permite matar em guerra, prescreve o sacrifício de animais e permite comer carne. Um entendimento correto do mandamento contra o assassinato é crucial, porque enquanto virtualmente todas as traduções modernas traduzem corretamente o mandamento como não assassinarás, muitas pessoas citam a tradução King James para justificar duas posições que não têm nenhuma base bíblica: oposição à punição capital e pacifismo. Quanto à punição capital e à Bíblia, a única lei que aparece em todos os 5 livros de Moisés é que assassinos devem ser executados. Opositores da pena de morte são livres para manter a visão de que todos os assassinos deveriam viver, mas eles não são livres para usar a Bíblia para apoiar sua visão. Ainda assim, muitos o fazem e eles sempre citam o mandamento não matarás. Mas isso que agora deve estar abundantemente claro não é o que o mandamento diz, e é, portanto, um argumento inválido. Quanto ao pacifismo, a crença que é sempre errado matar um ser humano, de novo, qualquer um é livre para defender essa posição, por mais moral que seja.
E qual outra palavra que não imoral alguém pode usar para descrever a proibição de matar alguém que está no processo de assassinar homens, mulheres e crianças inocentes em, digamos, um cinema ou numa escola? Mas é desonesto citar um mandamento contra o assassinato para justificar o pacifismo. Existem formas morais de matar, e a mais óbvia é quando é feita em legítima defesa contra um agressor. E existem formas imorais de matar. A palavra para isso é assassinato. Os 10 mandamentos estão retratados em 2 tábuas. Todos os 5 mandamentos na segunda tábua se referem ao nosso tratamento para com os outros seres humanos. O primeiro dessa lista é não assassinarás. Por quê? Porque assassinato é o pior ato que uma pessoa pode cometer. Os outros 4 mandamentos proíbem o roubo, o adultério, dar falso testemunho e cobiça, que são todos ofensas graves. Mas assassinato lidera a lista, porque tirar deliberadamente a vida de uma pessoa inocente é a coisa mais terrível que podemos fazer. A próxima vez que você ouvir citar não matarás, ao citar o 6º mandamento, gentilmente, mas firmemente explique que na verdade ele diz não assassinarás. Eu sou o Dennis Prager. Tradutores de Direita. Tradução, Jonatas. Revisão, CEPAC. Dublagem, Laudelino. Agradecemos novamente à Universidade Prager por mais esse vídeo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Então, uma situação como essa, o meu problema com o Brasil é que o Brasil, eu não confio no judiciário. Esse é que é o problema do Brasil. Imagina Xandaré com o poder de pena de morte na sua mão. Imagina. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O problema brabo é isso aí. Então, quando você coloca um cara dentro da prisão, você tem vários efeitos que você quer atingir colocando um cara na prisão. O primeiro deles é retirar o cara da sociedade. Então, por exemplo, se você acorda de manhã e tem um tubarão na tua piscina, mesmo que você diga assim, olha, eu falo isso no meu livro, Submundo Hacker. Tem uma conversa de um padre com um hacker falando sobre isso. Você, mesmo que você diga, ó, esse tubarão tá bem alimentado, pode mergulhar na piscina. Isso é uma realidade. Um tubarão bem alimentado, ele não caça por caçar. Ele vai nadar do teu lado e tal. Você vai lá nas Bahamas, você mergulha com o tubarão e tal. Só que você vai acreditar nisso na sua piscina? Não. Por que você não acredita? Porque o tubarão carrega uma potência. O que é carregar uma potência? Ele naturalmente carrega, né, a potência de cometer aquele crime. O tubarão não tem braço, o tubarão não tem mão. Ele experimenta as coisas mordendo. Eu lembro dos anos 80, eu nunca mais esqueci isso, porque como eu frequentava Cabo Frio, nos anos 80 saiu uma matéria no Jornal o Globo que teve um mergulhador lá em Cabo Frio que levou uma dentada de um tubarão branco. E eles fizeram o cálculo da arcada do tubarão, que o tubarão deu uma dentada no mergulhador e foi embora. Só pra querer, que porra é essa nadando aqui, magrelo, não tem nenhuma gordurinha e tal. Foi lá em nhaco. Deu uma dentada e foi embora. Mas esse nhaco deixou o cara todo estrunchado já. O tubarão era gigante, cara. Eles falaram, isso aqui provavelmente foi um tubarão branco. Pelo tamanho da arcada do tubarão, ele experimenta. Então você não vai mergulhar nessa piscina. Porque o tubarão carrega uma potência. Então esses caras, eles têm que sair da sociedade porque ele carrega uma potência. Ele carrega em si uma potência de cometer crime. Ele é afastado, né? O primeiro princípio é a favor da sociedade. Beleza. O segundo princípio é, cara, vamos ver se esse afastamento e o cerceamento das liberdades deles ali, ó, impedimento dele estar preso, confinado, se isso faz o cara mudar de ideias, mudar de comportamento e tal. Então o sistema penitenciário, ele não é uma vingança. Ele é um processo aonde você quer a recuperação do cara. Essa é a origem. Qual é a prática? Puta que pariu, a prática é uma merda, né? A prática é você prende o cara por causa da potência, chega lá dentro, ele piora. Lá dentro é a universidade do crime. Então, para o cara escapar da vida do crime, ele tem que se associar. A única solução que tem é ele se associar aos grupos católicos e evangélicos que estão na prisão. Por quê? Porque você conserta a alma do sujeito. Um assassino
não é um cara que você corrige dando um comprimido para ele. A ciência trata do corpo e da mente. A ciência abandonou o espírito. E isso é uma doença espiritual. O que você viu aqui é uma doença espiritual daquele cara. Só quem é capaz de corrigir aquele cara é a fé, é Cristo. Ou seja, esse é o cara candidato à prisão perpétua. A todas as comunicações que ele faça dentro da cadeia tem que ser vigiada. Porque ele já falou, eu vou dar a ordem para matar a irmã. Como a gente não tem a pena de morte, o cara no máximo pega perpétua. Não tem perpétua também, não tem pena perpétua. Não tem a morte, não pega morte, não tem perpétua, não pega perpétua. Aí você tem que ficar vigiando esse cara o resto da vida, porque ele carrega a potência, ele não está disposto a se corrigir, ele não quer saber de alma, ele não quer saber de Cristo, ele quer saber de vingança. Então esse cara é ideal ele ir para uma forca. A humanidade sempre fez isso e sempre funcionou. Aí no Brasil nós corrompemos o judiciário a tal modo que a gente não acredita nem em multa de trânsito hoje em dia. Não é assim? Você não acredita nem em multa de trânsito. Mas o principal ponto desse tema que a gente acabou de conversar aqui é o seguinte. Isso é um crime baseado num problema da alma desse sujeito, é um crime espiritual, que só tem correção por Cristo, pela fé, só tem. E o outro ponto é, se você é cristão e você é contra a pena de morte, você é contra a Bíblia. A Bíblia separa assassinato de morte. Você é contra o assassinato. Eu sou contra o assassinato. Todo mundo é contra o assassinato. Mas não contra a morte. Diante de uma cena de perigo, onde o inocente vai perder a sua vida, diante de uma ameaça de um estúpido que nem esse, você tem a obrigação moral de interrompê-lo com a quantidade de força necessária para isso, mesmo que você venha matá-lo. Você nem pecado é. Sempre foi assim. Beleza? Vamos seguir? Olha lá. Brinde para vocês aí sobre